Silva e hoje nós vamos conversar um pouco sobre deficiência intelectual e aprendizagem, já que nós estamos na semana da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. E por isso que nós estamos aqui com alguns recursos decorando o ambiente hoje, que eu trouxe para mostrar para vocês alguns materiais que são bastante úteis para a gente trabalhar no dia a dia com a criança ou com o adolescente com deficiência intelectual ou mesmo a criança neurotípica. Os recursos lúdicos, concretos, eles fazem com que a aprendizagem aconteça com mais facilidade, consiga fluir de forma mais gostosa e natural pela criança. Então vamos lá? A Convenção da Guatemala define a deficiência intelectual como uma restrição física, mental e ou sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social. Então, veja só, gente, a deficiência intelectual, ela é um transtorno global do desenvolvimento, porque ela atinge todos os aspectos do ser humano, da pessoa que tem essa deficiência, sejam eles social, motor ou cognitivo. Algumas teorias acreditavam que as crianças com deficiência eram apenas receptoras passivas que repetiam as informações repassadas pelo professor. As teorias atuais, elas demonstram que toda pessoa, seja ela com ou sem deficiência intelectual, deve envolver-se ativamente no seu processo de aprendizagem. Porque toda pessoa, inclusive as pessoas com necessidades educativas especiais, eles irão aprender. O que será diferente é o tempo, né? Elas vão demorar um pouco mais para aprender, elas precisarão de repetição, de paciência, de estratégias específicas, né? Preferencialmente com material lúdico e de muito amor e muito carinho envolvido nesse processo. Segundo Mantoan, as pessoas com deficiência intelectual necessitam de competência intelectual, desenvolvida a partir de iniciativas que estimulem suas capacidades e autonomia. Ou seja, minha gente, elas não vão aprender naturalmente. Elas precisam realmente de iniciativa, seja da família, seja dos profissionais envolvidos nesse processo. Para Vygotsky, os métodos de ensino para as crianças com deficiência deveriam ser os mesmos aplicados aos demais alunos, apenas o ritmo de aprendizagem dessas crianças que é mais lento, né? E as estratégias, elas devem ser lúdicas, porque existirá mais possibilidade de que com esses materiais a aprendizagem aconteça com mais facilidade. Lembrando de uma coisa, gente, é tão importante envolver as vivências, a cultura desse aluno e as emoções. Isso aí também fará a aprendizagem acontecer de forma mais eficaz. É por meio de uma aprendizagem significativa que a criança constrói sua autonomia intelectual e social. O agente desafiador dessa etapa é o professor. É ele quem vai possibilitar e dar instrumentos para que ela demonstre e desenvolva suas habilidades. Então, olha só, mais uma vez as responsabilidades recaem sobre quem? Sobre nós, professores, mas nós já estamos até acostumados, né, com isso aí. E somos capazes, né?
Principalmente agora com essa pandemia, eu tenho tido a alegria e o orgulho de ver os meus colegas e os professores do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país, conseguindo se reinventar, surpreender, fazer acontecer, mesmo com todas as dificuldades e obstáculos que nós temos. É necessário que o professor seja mediador, que promova estímulos concretos, que levem o aluno a refletir, a desenvolver-se, que entenda que cada aluno tem o seu ritmo. Quanto maior for o processo de mediação, mais eficaz será a aprendizagem. O professor deve trabalhar em cima das limitações. Não deve trabalhar em cima das limitações, mas sim das possibilidades, para que possam juntos, aluno e professor, superá-las. Então, você, professor, nós, professores, devemos focar nas possibilidades dessa criança, desse estudante, naquilo que ele consegue fazer e desenvolver. O trabalho educativo voltado para o desenvolvimento integral fundamenta-se na capacidade e nas possibilidades de avanço da criança. O ensino deve ser voltado a desafios, provocando constantemente as funções psicológicas, superando dia a dia as limitações que a deficiência e a própria sociedade impõem. Sobre o ambiente escolar, né? Quando nós recebemos um aluno com deficiência em nossa escola, né? A adaptação deve partir do próprio ambiente e não do aluno. A escola deve adaptar-se para receber, para incluir este aluno em todos os espaços. Isto sim é a verdadeira inclusão. A escola, seja pública ou privada, ela deve atender a todas as crianças, sejam elas com ou sem deficiência, típico ou neurotípico. Mas para que este atendimento seja efetivo, a escola tem que assumir um compromisso com a acessibilidade, com a capacitação de profissionais, com flexibilização e adaptação de currículo. Aqui eu me refiro à estrutura física da escola, gente, que deve ter todos os pré-requisitos necessários para receber esse aluno com necessidades especiais, seja com deficiência intelectual ou qualquer outro transtorno ou dificuldade, né? É necessário ter rampas, o banheiro adaptado, as carteiras adaptadas, caso necessário, e extremamente importante é a capacitação dos docentes. Porque a maioria de nós professores, né, os professores atuais e os mais experientes, eles não tiveram formação para educação especial, nem no magistério, nem na graduação ou em pós-graduação. Toda escola deve desenvolver-se e regular os procedimentos para a identificação de necessidades educacionais presentes no seu alunado, com o objetivo de se garantir a todos o conhecimento e o desenvolvimento de suas potencialidades. É responsabilidade da escola garantir que as necessidades educacionais de seus alunos sejam identificadas e atendidas. As adaptações da escola devem ser arquitetônicas e curriculares e devem ter o mesmo objetivo, que é garantir a inclusão de todos. Olha, gente, aqui vale salientar a importância do profissional de apoio. De acordo com a lei, ficou definido que o profissional de apoio ele deve auxiliar o aluno nos momentos de higiene, de alimentação e de locomoção. E, além disso, o profissional de apoio deve atuar em todas as tarefas escolares que forem necessárias. Lembrando, gente,
que forem necessárias, procurando não desmerecer a autonomia do aluno. Essa contratação do profissional de apoio é um dever da instituição de ensino ou do poder público, né, no caso de escola pública. E o profissional de apoio, gente, ele não é um monitor ou auxiliar do professor. Portanto, a sua função principal é de facilitar a acessibilidade do aluno com necessidades educativas especiais, seja deficiente intelectual ou qualquer outra dificuldade, né? E cada profissional, ele deve atender em média 3 alunos, isso dependendo das especificidades de cada caso. Como está estabelecido no inciso 13 do artigo 3º da Lei 13.146/2015, não há exigência técnica referente à formação desse profissional, com exceção da criança autista, né, que o autista ele tem lei específica e ele precisa de profissional de apoio especializado, né? Muita gente não se atentou a isso. Contudo, a pessoa que vai exercer essa função de profissional de apoio precisa ter o quê? Uma sensibilidade apurada, né? E empatia e certa capacidade de convencimento para lidar com esse público. A prática pedagógica inclusiva deve estar voltada à reflexão de como está o meu trabalho, como os alunos estão se desenvolvendo, né? Como organizar o ambiente escolar para melhor receber e o que eu devo adaptar, né? Você vai estar sempre analisando os resultados alcançados, as estratégias que você propôs, para ver se dá continuidade ou se modifica alguma coisa. Para que a inclusão aconteça, o ambiente escolar precisa ser adaptado para o sujeito com deficiência e não o contrário. Então, em relação ao planejamento agora, né? Qual a estratégia de ensino pode contribuir com o processo, né, de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual? Então, vamos lá. A equipe pedagógica e o professor devem levar em consideração que a construção do conhecimento precisa ter um caminho estruturado por procedimentos pedagógicos estipulados por toda a equipe. Esse é um trabalho multiprofissional. É necessário planejar várias estratégias de ensino, pois devemos respeitar o ritmo de aprendizagem de cada aluno e os caminhos que o mesmo utiliza para chegar ao conhecimento. Quando o professor planeja as atividades, tem que já prever várias estratégias, pois o planejamento tem que ter sentido para os alunos, sejam típicos ou neurotípicos. Eles devem saber o que estão realizando e para que servem as atividades. Então, mais uma vez, eu saliento a importância de trabalhar envolvendo aspectos da cultura do sujeito, do dia a dia do aluno. Isso faz com que ele consiga assimilar com mais facilidade. E o lúdico deve estar sempre presente, né? Então, diferentes estratégias de ensino levam o aluno a uma maior interação e participação nas atividades propostas. Não existem receitas prontas, métodos, ideias que devem ser seguidos, mas sim professores dispostos a refletir sobre sua prática, a fim de avaliar quais estratégias de ensino e quais atividades vão auxiliar na aprendizagem do aluno. Algumas estratégias que podem auxiliar o professor. Olha, a utilização de jogos educativos adaptados, né, que eu já havia falado. Despertar o interesse pelo conteúdo por meio de histórias e de musicalização também. Oferecer oportunidade do aluno aplicar e expressar suas vivências, né? Deixar o aluno falar, se expressar.
Trabalhar em cima das experiências diárias dos alunos, procurar ouvi-los, ouvir as experiências de cada um. Levar em consideração os conhecimentos que os alunos já possuem. Trabalhar a interdisciplinaridade, atrelando sempre uma disciplina à outra. E trabalhos de campo também, né? Vamos sair da sala, vamos para o pátio, vamos para uma sala de computação, caso tenha na escola, para uma sala de AE, para uma biblioteca. Aqui em Belo Jardim tem várias indústrias, né? Que a gente pode muito bem explorar, né? E como a Moura, por exemplo. A adaptação curricular. O currículo é um elo entre a teoria e a prática, entre o planejamento e a ação. Dessa forma, o currículo é uma peça central e fundamental quando trabalhando com alunos com necessidades especiais, pois ele nos fornece a possibilidade de adaptação. As adaptações curriculares são ações e modificações de competência do professor, podendo ser realizadas nas ações diárias em sala de aula, né? Estas não exigem autorização, nem dependem de qualquer outra instância, apenas do professor. Essas adaptações podem ocorrer nos objetivos de ensino, no conteúdo, no método de ensino e no processo de avaliação. É importante dizer que é necessário muita cautela na hora de avaliar o aluno com deficiência intelectual, porque os avanços dele podem até ser extraordinários, mas mesmo assim eles não irão se comparar aos avanços do aluno neurotípico. Cabe ao professor conhecer seu aluno com deficiência, identificar os conhecimentos que o mesmo já possui, para assim saber quais são as necessidades, quais os recursos didáticos especiais, né, vai ser preciso usar para auxiliá-lo nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, uma dica para que nós, professores, possamos iniciar o processo é procurar saber informações relevantes sobre esse aluno, seja ele o deficiente intelectual ou neurotípico, né? Então, o que é que o professor pode fazer? Ele pode fazer uma anamnese com a mãe ou com o responsável pela criança. E caso a escola tenha psicopedagogo, como é o caso da Escola Castelinho, onde eu atendo, você poderá solicitar ao psicopedagogo que ele mesmo faça a anamnese, né? O professor pode solicitar, com o intuito de que o psicopedagogo passe para você, professor, todas as informações relevantes as quais contribuirão no desenvolvimento desse aluno. Isso com autorização da mãe ou do responsável, é claro, né? A avaliação do deficiente intelectual, vê só. É importante salientar que o processo de avaliação poderá ser alvo de exclusão ou inclusão, pois está relacionado à autoestima desse aluno. Se haverá realmente a aceitação e socialização desses alunos, isso dependerá da compreensão de todos os envolvidos, seja aluno, professor, pais e colaboradores, porque não se trata simplesmente de inserir o aluno no espaço educacional, mas de fazê-lo sentir-se parte desse ambiente educativo, reconhecendo-se capaz de aprender. As diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica, na resolução do CNE, salientam a importância da avaliação como forma de contribuir para a percepção das necessidades de cada aluno. Então, a avaliação não é exclusão, é o momento de repensar para refazer. O papel da escola frente ao processo avaliativo deve ser de fortalecer a autonomia e a autoestima desse aluno, orientando e motivando a novos desafios. Jamais utilizar a avaliação como punição de qualquer aluno. O professor deve se comprometer a estimular as potencialidades de seu aluno
estudando a melhor forma de chegar até ele, procurando contribuir para desenvolver sua autoconfiança e, consequentemente, favorecer a aprendizagem. Avaliar não é classificar, mas observar, acompanhar e interagir, enfocando no desenvolvimento do aluno e não apenas no conteúdo. Então, a seguir, alguns instrumentos de avaliação, os quais são meios do professor perceber e acompanhar o desenvolvimento do aluno, como também do próprio educando envolver-se como atuante de seu processo de conhecimento. Então, tem aí algumas ideias, que é o inventário de atitudes. Neste formulário, o professor fará um inventário das atitudes do aluno durante um determinado projeto ou atividade que ele propôs. Tem a ficha de avaliação também, que neste formulário consta um questionário, o qual será respondido pelo próprio aluno, oralmente, e o professor apenas transcreverá. O plano de registro, nesse formulário, o próprio aluno registrará suas dificuldades, os seus avanços e em uma determinada disciplina, a atividade ou projeto. O professor apenas transcreverá. Também testes e atividades selecionadas pelos próprios alunos e também a ideia da assembleia. Algumas orientações para que a avaliação seja significativa, O professor deve compartilhar os objetivos dos trabalhos com a turma e observar o aluno sobre vários aspectos, O temperamento, as expectativas, experiências de vida, identificando necessidades e não problemas de aprendizagem. Os alunos devem avaliar a si próprios, como eu dei a dica aí no slide anterior. E também aos colegas, analisando os próprios progressos, sentindo-se motivados a avançar e encarando limitações como algo a ser superado e não punido. Lembre-se, professor, você é a etapa fundamental para que essa aprendizagem aconteça, mas precisa de apoio eficiente, de parceria e de união. Um professor sozinho pode muito, mas quando em grupo de professores, psicopedagogos, especialistas, quando um grupo assim se une em função de um mesmo objetivo, sem dúvida, esta conquista será maior. Por este motivo, a inclusão não acontece apenas em uma instância, mas sim em todas elas, todas em favor de um mesmo objetivo: levar o conhecimento, a educação a todas as pessoas. Esse é o nosso papel enquanto educadores. Então é isso aí, gente. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.